mensagem. Glória a Deus. Amém, irmão? Estenda as mãos para cá, vamos orar pelo servo de Deus. A irmã Magna faz essa oração, por favor. Ele vai falar, meu irmão. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos orar e Deus vai falar com cada um, amém? Pai querido, Deus de poder, Deus de glória, diante da tua presença, meu Senhor. Pai, que nesta noite, meu Deus, usa teu filho amado. Pai querido, fala conosco, Pai, através da tua palavra, a cada coração, Senhor, nesta noite. Usa ele como um canal de bênção nesta noite, Pai. Em nome de Jesus, fala conosco, Senhor, nesta noite. Não o que nós queremos ouvir, Senhor, mas sim o que o Senhor quer falar. É que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. Eu fico feliz por estar aqui pela primeira vez. Isso é insistência da mulher, né, irmãos? Você tem que ir lá do pastor Robildo, tem que ir lá no pastor Robildo. De tanto ela falar, e apesar que Deus preparou esse dia especial, né? De estarmos aqui, e eu quero desde já agradecer a vida do pastor Robildo, da sua esposa, sua filha, e estar aqui com a minha esposa e minha enteada. Eu louvo ao Senhor e acredito que esta obra, ela não foi aberta por acaso, existe um propósito de Deus aqui, amém? Abra sua Bíblia sem perca de tempo, da carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, depois nós iremos para João, capítulo 11. Capítulo 5, versículo 18. Capítulo 5, versículo 18. Aleluia. Que diz assim, só apenas o 18. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Aleluia. Evangelho de São João. Evangelho de São João, capítulo 11. Capítulo de número 11, São João. Capítulo de número 11, versículo de número 26, melhor dizendo 25, 26, e diante diz assim, e disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que crê, e todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crê tu isto? Amém. E disse-lhe ela, sim, Senhor. Sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, e que havia de vir ao mundo. E disse isto, e partiu e chamou em segredo Maria, sua irmã, dizendo, mestre, está aqui, chama-te. E ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. E ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrava. E vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa, e consolavam
e consolavam, e que Maria apressadamente se levantara e saíra e seguiam, dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. E tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando viu chorar, também chorando os judeus que com ela vinham, e moveu-se muito o espírito e perturbou. E disse: onde puseste? Disseram: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. E disseram, pois, os judeus, vede como amava. E alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos de um cego, e fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo outra vez, muito em si mesmo, foi ao sepulcro. E era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. E disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe o Senhor: Senhor, já cheira mal, porque já de 4 dias. E disse Jesus: não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tirarão, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos ao céu, e disse: Pai, graça te dou por me haveres ouvido. Olha o que diz: Pai, graças te dou por me ter ouvido. É por isso que eu entrei no assunto, que com base o texto do capítulo 5 da carta de Paulo aos Tessalônica, ele trata de uma referência em relação à questão da graça, ou agradecer, ou gratidão. Eu estou entrando nesse assunto porque nós estamos montando este livro, já está pronto a página, e a gente está montando esse livro sobre o homem grato e o homem ingrato. É o texto do livro que a gente já viu pela editora, já está pronto a capa, e assim a gente vai estar trabalhando dentro desse assunto. E quando nós olhamos aqui o capítulo de número 5, versículo 18, Paulo trata do agradecimento, da gratidão, e ao mesmo tempo ele traz um resumo, que em tudo dai graça, tendo, não tendo, fazendo, não fazendo, temos que dar graça, perdendo ou ganhando, correndo ou desistindo, tem que dar graça, tendo altos e baixos, tem que dar graça. Como também Paulo, em uma certa ocasião, ele dizia: eu já aprendi a viver momentos difíceis da minha vida, momentos de fartura, momentos de fome, momentos de frio, momentos de tempestade, momentos de tantas coisas. O próprio Salomão, em Eclesiastes, ele diz que tudo tem o seu tempo debaixo do sol. Tempo de chorar, tempo de sorrir, tempo de cantar, tempo de abraçar e deixar de se abraçar. Existe nesse período de tempo a graça. Tudo é envolvido pela graça e pela gratidão. Então, quando eu li esses 2 textos, o Senhor foi me levando nessa passagem de João, capítulo 11, onde ele trata-se da evidência da operação de Cristo, da pessoa do Pai. Por que da pessoa do Pai?
Jesus entende que além de ser filho, ele não faz nada segundo a sua própria inteligência, a sua capacidade. Ele tem a direção do Pai, porque se ele está no Pai, o Pai está nele e nele está no Pai. Então, os dois são como uma camada junto, aonde trabalham junto através da manifestação da sua glória. Quando chega a notícia para Jesus, a questão de Lázaro, porque o texto não dá a evidência de que tipo de enfermidade Lázaro havia padecido, sendo que o texto está dizendo que ele estava doente e ele veio a padecer, ou morrer, melhor dizendo. Só que Jesus não estava justamente no ambiente, no local aonde estava o que estava ocorrendo na vida de Lázaro, na vida das suas irmãs, na vida da sua família. As irmãs estavam o quê? Lutando pela saúde de Lázaro. As irmãs, quem sabe, poderia comprar remédio, correr atrás de algum remédio que pudesse curar a vida de Lázaro, mas não havia tempo, porque havia um propósito do próprio Deus. Quando o texto diz que Jesus não estando naquele lugar, mas quando Jesus chega, recebe a notícia e chega que Lázaro havia padecido, aí aquela mulher, a Maria e Marta, elas falam para Jesus: se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ou seja, se o Senhor tivesse da minha casa, ou da casa dos demais, ou quem sabe visitando ao derredor da minha região, o meu irmão não teria morrido, porque só uma palavra que o Senhor lhe der, como foi com aquele Nicodemos, ele chegou até conversar com Jesus em plena noite, como também foi com o centurião, quando disse: Senhor, só uma palavra que tu me der, o meu criado será curado. Só uma palavra, não precisa que entre no meu aposento, não precisa que entre na minha casa, só uma palavra que o Senhor lhe der, ele vai ser curado. Aí Jesus admira, dizendo: homem, grande é a tua fé, vai em paz. Ou seja, a graça e a gratidão é o andamento junto que a igreja precisa ter. Primeiro, graça e a gratidão. A gratidão é por aquilo que Deus está fazendo. A gratidão é por aquilo que aquele que está fazendo por você. Nós devemos entender que nós precisamos ser grato àquele que nos apoia, àquele que nos ajuda. Tem uns que têm a mente tão pequena, tão vazia, que pensa assim: eu não preciso ser grato a ninguém, fez porque quis, achou por bem fazer. Não, o próprio apóstolo Paulo diz que a gente tem que dar graça em tudo. Ou seja, nós precisamos sempre ser grato ao nosso Deus. E quando Jesus chega ali e vê aquele movimento de pessoas, Jesus percebe que naquele ambiente havia curiosos. Quantos curiosos não tem no nosso meio para ver o que vai acontecer, para ver se Deus vai fazer alguma coisa pelas mulheres, porque o desespero era grande. Lázaro já cheirava mal, segundo elas diziam, o Senhor já cheira mal, ou seja, já foi, não tem mais jeito. Aí Jesus é bem claro, diz assim: eu não disse que eu sou a ressurreição e a vida? Mesmo que esteja morto, viverá. Ou seja, no âmbito espiritual, nós estamos aqui nessa terra de passagem, porque na realidade a igreja, vai chegar um tempo que ela não vai estar aqui, ela não vai estar nesse lugar, porque existe uma cidade, cuja essa cidade é linda,
cuja essa cidade é gloriosa, cuja essa cidade aonde você não vai ter essas preocupações, ou seja, nós não teremos preocupações, por quê? Porque nós iremos santo, 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 toda a casa, a morte ali não haverá, a doença ali não haverá, o desespero ali não haverá, a tristeza ali não haverá, a perturbação ali não haverá, porque há um corpo lavado e remido no sangue do Cordeiro. Então Jesus estava falando no âmbito espiritual, ou seja, nós estamos aqui de passagem, daqui a pouquinho o Senhor vai dizer: meus filhos, vem embora para a casa do nosso Pai. Então nós estamos só de passagem. Pastor, então quer dizer que quando morre ainda tem outra vida? Tem dois tipos de vida: ou a vida para ser lançada no Hades, ou a vida para entrar pelas portas. Triste é para aqueles que morrem sem Jesus e tem que sofrer no Hades. O Hades, na tradução grega, significa inferno, lugar de tormenta. Então quer dizer, Lázaro ali só estava dormindo. Jesus chegou lá, disse assim: tirai a pedra. O que é a pedra? É o coração, é a mente, é a razão, é tudo aquilo que a gente coloca como obstáculo para a nossa vida. É tudo aquilo que a gente pensa: isso aí não vai acontecer não. Será? E isso Jesus estava mostrando: tirai a pedra. Quando tiraram a pedra, removeram, Jesus disse: Lázaro. Simplesmente ele falou, chamou pelo nome: Lázaro, sai para fora. Ou seja, ele está dizendo: morte, morte, solta Lázaro. A morte foi necessariamente soltar Lázaro, e Lázaro sai para fora. E diz o texto que ele está atado. Segundo a tradução judaica, a pessoa é coberta com um pano atado da cabeça aos pés, dos pés à cabeça em volta em pano. E quando Lázaro sai todo atado, Jesus disse: desatai-o e deixai-o ir. Por que antes da ressurreição de Jesus ressuscitar a Lázaro, ele chorou? Por quê? Porque o sentimento de Jesus era tão profundo pela vida de Lázaro, porque eles eram amigos de verdade. Jesus sentiu a dor, o sofrimento da família por ter perdido a Lázaro, mas Jesus diz: eu vou lá ressuscitar. Ele só está apenas dormindo, está tirando umas férias lá no mundo espiritual, mas eu vou acordar ele. Ou seja, nós estamos aqui simplesmente esperando o dia do Senhor dizer: vem, vem, vem. Você está se preparando para esse dia? Para ele dizer: vem, 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 Hosana das alturas. Aí vem o Rei da glória, o Senhor dos exércitos. Interessante que quando Jesus está orando, ele diz: Pai, eu sei que tu me ouves, tem me ouvido. Essa aí é uma expressão de gratidão, porque ele não está dizendo dele mesmo, ele está dizendo: Pai, eu sei que o Senhor sempre tem me ouvido. Olha essa multidão aí. Então isso significa gratidão. Quando você é grato, a pessoa que faz por você, imagine a fúria do inimigo, imagine a fúria do adversário contra a vida, contra a sua vida e contra alguém que você está sendo grato. Quando você recebe um presente, qual é a primeira resposta que você vai dar? Obrigado, Deus abençoe.
Olha que lindo, que espécie, que objeto. Obrigado. É uma gratidão, é um regozijo. O diabo não, o diabo é ingrato. Ele é tão ingrato que lá no deserto, quando Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, ele falou assim: ó, se o Senhor me prostrar, me adorar, eu te darei tudo isso aqui, ó. Não sabendo ele que quem manda no céu, quem manda na terra, quem manda nos astros, quem manda no universo, quem manda na atmosfera, quem manda no inferno, é somente ele, somente ele. Pastor, quem criou o inferno? O diabo não criou o inferno, foi o próprio Deus, por causa da corrupção do próprio, aquele que regia o coral. Nossa, irmão, se você ver a história do grande querubim, se você buscar cada texto e texto de Tiro e Sidom, se eu não me engano, acho que é Isaías, que revela sobre Tiro e Sidom, ele fala de um príncipe, de alguém que está regendo um coral. Ele está dizendo: olha, é um querubim ungido, muito respeitado. Só que a ganância entrou no coração, a ingratidão entrou no coração. Quanto mais o homem quer mais, assim era o adversário. Ele queria mais para ele, só para ele. Quando você pensa só em você, esquece dos outros, é um perigo. Então, toda oportunidade nós temos que ter, porém, devemos saber dividir espaços em espaço. Ou seja, todo mundo tem que trabalhar na obra de Deus. Deus não chama ninguém pelo posicionamento que a pessoa tem, pelo degrau que a pessoa exerce. Deus chama porque existe um propósito, e o propósito de Deus é: você foi escolhido e pronto, e acabou. Ou seja, ninguém pode invalidar aquele que foi escolhido. Ninguém pode colocar no papel de invalidade dizendo: isso aqui já era, acabou, venceu a validade. Não. Para o mundo você pode ter vencido a validade, mas para Jesus ele te comprou dizendo: você tem muita validade. Você pode dizer para o teu irmão: você tem muita validade. A sua validade não existe tempo. Você, quando vai olhar um produto, você vai ver a validade do produto até uma certa data, não é assim? Agora a nossa validade é eterna. Sabe o que Jesus estava falando para a samaritana? A água que eu lhe der, olha aí, ele está mostrando para ela que ele é a graça. Tu está pedindo água para mim, sendo eu samaritana, sendo que os judeus não têm comunicação conosco. Aí Jesus quebra o paradigma da samaritana e da tradição. Ele diz: você nem sabe quem está pedindo para você água para beber. Aí ele revela o segredo. Sabe quem é? É a graça. A água que eu lhe der nunca mais terá sede. Jorrarão para a vida eterna. O que eu quero dizer? Isso aqui passa. A roupa passa. Tudo passa. A vida passa. Mas lá em cima será eterno. Os nossos cabelos começam a ficar branquinhos, né? Que nem eu falei com o pastor Romildo. Às vezes eu tento tirar e acaba nascendo, fica branquinho. Minha esposa fala: neguinho, tira. E eu deixo, às vezes, e tiro. E o que acontece? A idade vai passando, os nossos filhos vão crescendo, todo aquele vigor que a gente tinha antes já não tem mais. Por quê? Porque o tempo agora não é mais nosso, o tempo é de quem está chegando atrás.
Ou seja, não é muito tempo que você vai ficar naquilo que você quer ficar. Chega uma hora que Deus está dizendo, agora dá espaço para outro que está chegando. Diga para o teu irmão, dá espaço para outro. A graça ensina assim. Porque quando Jesus falou assim, ó, eu vou para o meu Pai, peraí, eu estou indo embora, mas eu vou deixar um Consolador. Eu já estou terminando todo o meu trabalho. Eu estou dando um basta em tudo isso. Só que eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou dar uma da partícula minha para vocês, que trabalha igual eu, age igual eu, tem a mesma visão que eu e não muda a ideia. Ei, o Espírito Santo é a pessoa de Jesus. Não é como esses por aí que diz que o Espírito Santo é uma força ativa, não. O Espírito Santo tem sentimento. É por isso que a luta do diabo contra você é porque o Espírito Santo tem ciúmes de você. Quando você erra, fracassa às vezes na vida, o Espírito Santo fica, peraí, não é assim, faz assim, está errado, tenta corrigir, arruma um jeito, muda a ideia, tenta limpar aquilo que precisa ser limpado, tenta arrancar aquilo que precisa ser arrancado de você. Aí o Espírito Santo vai fortalecendo, porque ele vai comunicando com o teu espírito que aquilo que você fez pode atrapalhar de você chegar pela porta. Aí o Espírito Santo é como se fosse um advogado que está dizendo, eu estou te ajudando para você se despertar, porque quando você se desperta, você está entendendo que você está se livrando das obras do diabo. E Paulo diz, resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Ou seja, quando você resiste, a graça chega. Quando você vence, a graça tem oportunidade de fazer parte. Aí vem a gratidão. Senhor, te agradeço. Se eu estou vivo até hoje, é porque a sua gratidão, é a sua graça, é o seu amor. O amor supera todas as coisas. Então, o próprio Jesus mostrou um amor tão grande por Lázaro e por Marta e Maria, toda desesperada, porque o Senhor conhecia a estrutura daquelas mulheres. Jesus sabia o desespero que elas estavam vivendo. Aí os curiosos, sempre Deus permite um curioso para estar olhando. Pastor, é necessário que tenha curioso? Sim. É necessário que todo mundo fique só de olho para ver. Tem que olhar, porque quando for olhar, vai ver o milagre de Deus acontecendo na sua vida. Tem que ver. Às vezes precisamos ter curiosos em nossos meios para entender que o propósito, quem faz é Deus, quem opera é Deus. E aí Jesus começa a orar ao Pai. Pai, está vendo a multidão? Está vendo ou seja, está vendo os curiosos? Eles estão querendo ver alguma coisa aí, Pai. E eu sei que o Senhor tem me ouvido. Ele está sendo o quê? Grato ao Pai. Ele não está passando no lugar do Pai. Sempre ele expressa a palavra Pai. Ou seja, tudo que você for fazer, peça para o Pai. Tudo que você for pedir, fala com Ele. Diga para Ele o que você deseja. Diga para Ele o que você almeja dentro do seu coração. O que a graça é capaz de fazer? A graça é capaz de nos livrar do tempo do ladrão. O ladrão, quando chega para roubar, ele não avisa. Só que a graça comunica, vigia, fica atento, porque o ladrão quer roubar a tua casa, tirar o que você tem. O que é? De comunhão, de espiritualidade. Aí a graça vem te cobrindo,
Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Sabe por que você está vivo até hoje? Sabe por que você está de pé hoje? É por causa da graça, é por causa do amor, é por causa da soberania, a vontade de Deus. A vontade de Deus é essa que Paulo diz: dá graça em tudo. Dá graça quando alguém te deixa injuriado. Dá graça quando alguém te deixa revoltado. Dá graça quando alguém te persegue. Dá graça quando alguém te humilha. Dá graça quando alguém tenta jogar você na lama. José entendeu que a graça, mesmo que os irmãos jogaram ele dentro da cisterna, mas a graça é tão grande que criou estratégia no coração de José. Aí vem os amalequitas e os egípcios pegaram José, levaram para o Egito. Lá ele passa uma nova experiência. Experiência com o quê? Sendo humilhado, sendo perseguido, sendo acusado de coisas que ele não fez. Mas ele vai aprendendo. Ele não corre do problema. Ele aprende a viver dentro do problema uma nova experiência. Ou seja, Deus não tem compromisso com quem foge do propósito que Ele já determinou para você. Não fuja quando alguém está te perseguindo. Aí acontece de Deus exaltar um menino dentro do Egito. Assim foi Moisés dentro do Egito. O que eu quero dizer para você? Às vezes nós estamos dentro do Egito e nós não estamos entendendo qual é o propósito de Deus. E o propósito de Deus é: viva no Egito, mas seja diferente do Egito. Caminha no meio do Egito, mas olha, peraí, tira a sandália do vosso pé, porque o lugar que pisa é terra santa. Foi quando Moisés subiu no monte, né? E o Senhor tinha falado com ele isso. Nós não podemos ser igual a eles, mas ser diferente deles. O que eu quero dizer para você nessa noite: a graça faz com que você seja sustentado e dependente de Deus. Se você trabalha porque Deus te deu graça, Deus nos deu graça, mas aprenda a ser dependente de Deus. Quem quer ser dependente de Deus aqui? É entender que tudo que você tem é porque Deus te deu graça para você conquistar o que você tem. Ou seja, a palavra profética é: você vai conquistar muito mais além de tudo que você deseja, de tudo que você almeja, quando você aprender que é dependente totalmente de Deus. Naquele momento Jesus estava ensinando aquelas mulheres: vocês vão ter que ser dependentes de mim. Não é médico, não é doutor, não é medicina. Nem Lucas, se viesse aqui, que era um grande mestre em medicina, não poderia fazer o que Jesus fez pela vida de Lázaro. Nem Lucas poderia fazer que nem fez com aquela Tabita, a filha de Jairo. Desespero: minha filha morreu, minha filha enferma. E de repente a menina morre. Jesus manda que todo mundo saia. Só fica o pai, a mãe. E Jesus diz: Tabita, levanta-te. E ela é ressuscitada. Deus está dizendo que está ressuscitando aquilo que precisa ser ressuscitado na sua vida hoje aqui. Se Jesus entra na sua casa, é porque Ele está tirando algumas coisas de dentro dela. Ou seja, casa espiritual. A sua casa espiritual não pode estar envolvida com entulhos. Então, quando Jesus entrou na casa de Lázaro, Ele mandou: sai todo mundo. Ou seja, sai curioso, sai invejoso, porque agora eu vou fazer o que ninguém fez por essa menina.
e ela é ressuscitada e curada instantaneamente. Essa graça é tão grande que aquela mulher com 38 anos, enferma, e gastava com remédios, Jesus passa pela multidão, andando no meio daquela multidão. Interessante que a graça está andando. Imagina aquela mulher sentindo o cheirinho da graça. Ouviu falar que ele está passando por aí? Eu vou ver quem é esse homem aí. Ele está sentindo o perfume da graça. Eu não quero saber se tem multidão, se está bem apertado, se não tem espaço para me passar. Eu só sei de uma coisa: eu vou pedir licença, eu vou entrar no meio desse povo para chegar perto da graça e receber a gratidão dele. Quando ela toca nas vestes daquele homem, aí Jesus para e sente que dele sai virtude. Ele diz: quem me tocou? Pedro: ninguém, Senhor, porque de mim saiu virtude. Jesus não precisou tocar nela, ela só tomou uma atitude. Ou seja, existem momentos da sua vida que não precisa Jesus ir até você. É você que tem que romper a multidão, correr atrás dele enquanto é tempo. Ou seja, ele está dizendo: corre atrás dele enquanto é tempo. Quando você correr atrás dele, ele vai ter acesso de dizer: saiu de mim virtude. Aquela mulher foi curada instantaneamente, porque teve fé. E a fé junto com a gratidão. Eu fui curado, não preciso mais de remédio, não preciso mais de nada. Por quê? Porque a graça libertou ela. Fique de pé, pela permissão do pastor Romildo. Nunca esqueça, receba sempre a graça e seja grato o Cristo da graça. Porque temos certeza disso, que nesta noite a lição é: se nós aprender a ter uma vida de gratidão ao Senhor, não só apenas o Senhor, mas os demais que estão ao nosso redor, sempre ao nosso lado, sendo grato, a mesa vai ser farta, não vai faltar farinha na panela, não vai faltar peru assado. Quem gosta de peru? Não vai faltar lasanha, não vai faltar nada. Por quê? Porque dentro desse ambiente existe união, existe família, existe comunhão, e a graça trabalha dentro desse ambiente. Senhor Deus, a sua palavra foi pregada aqui. Eu tenho certeza que a graça alcançou alguém aqui. Que a graça alcançou alguém. Eu sei que a tua misericórdia alcançou alguém aqui. Assim como o Senhor disse para aquela mulher: eu não disse que eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que esteja morto, viverá. Tem vida de Deus para alguém aqui. Tem esperança de Deus para alguém aqui. Esse mundo não tem nada para te dar. Esse mundo não tem nada para te oferecer. Mas o Cristo tem uma grande cidade, a Nova Jerusalém, ataviada, descida do céu, como a noiva a caminho do seu noivo. Eu te peço, Senhor, te agradeço por essa ministração, te agradeço por tudo, por essa igreja, pela vida do pastor Romildo, pela vida da sua esposa, pela vida da sua filha, dos obreiros desse ministério, os pastores que agregam com ele aqui. Deus,
eu apresento essa região toda, essa vizinhança. Senhor, traga um avivamento de libertação. Deus, eu creio que nessa região vidas ouvirão a sua palavra e entrarão por essa porta. Aleluia. Essa igreja foi aberta pelo poder da sua palavra, e o inferno não fechará a porta que o Senhor abriu. Ó Deus, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Pastor Romildo. Amém, amados? Quantos tomaram posse da palavra, irmão? E eu tomei posse da palavra, amém, amados? Eu creio que é um novo tempo, irmão. Eu creio que Deus vai fazer coisas grandiosas, amém? Amado, pode se assentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor, amém, queridos? Em gratidão ao Senhor, amados, vamos ofertar ao Senhor, amém, queridos? O envelope branco é a oferta, o amarelo é o dízimo, o azul é o voto, irmãos, amém? Provérbios 3, Bia, verso 8 e 9. Coloca aí por gentileza. Deus abençoe, pastor. Amém, amados? Glória a Deus. Eu já tomei uma atitude na minha vida, irmão. Em tudo dá graça. Em tudo dá graça. Amém? Amados, honra o Senhor com os teus bens, com a primeira parte de todos os teus ganhos. Amém? Verso 10. E se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Amém, amados? Prepara a sua oferta aí. Eu quero convidar o presbítero Durandi para fazer essa oração. Amém, senhor Durandi? Glória a Deus. Cumprimento os irmãos na paz do Senhor. Peço para que os irmãos ergam seus envelopes na altura dos seus olhos. E vamos orar. Amém? Pai, eu te louvo, te agradeço por mais esse momento, Pai. Aqui estamos nós, eu e meus irmãos, para te ofertar nessa casa que é sua, nesse altar. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Agradeço, estamos gratos. Peço uma bênção especial para meus irmãos, os quais vão contribuir com seus dízimos, suas ofertas e seus votos. Aquilo que tocar em seu coração, no coração dos irmãos. Pai, eu agradeço por tudo, por essa oportunidade. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Os irmãos podem ofertar. Tem fé, ter feliz com um sorriso no rosto, como o Senhor tem dado a você. Quando você der a Deus, Ele te abençoará. Deus te devolverá muito grande medida, sacudida e transbordante. Deus te devolverá. Então dê ao Senhor de coração, dê o melhor, dê em Deus, pois as bênçãos vêm dele. Não segure e nem retenha. Quando você der a Deus, Ele te abençoará. Deus te devolverá muito grande medida, sacudida e transbordante. Deus te devolverá. Então dê ao Senhor. Olha o que muita gente pensa. Muita gente erra quando não oferta dele e não entende que só é dessa forma que as bênçãos. Amém, amados? Ficamos mais um culto, amém? Deus abençoe, pastor Ricardo, Deus abençoe grandemente. Irmã Magna, Deus abençoe grandemente. Thalita, Deus abençoe grandemente. Espero te ver mais vezes, viu, Thalita? Amém? Deus abençoe. O nome do irmão eu esqueci. Wagner. É o Wagner, amém? Foi uma honra. Ó, irmão, eu fiquei muito feliz que você entrou aqui hoje.
Se eu que sou, irmão, falho, sabe? Fiquei feliz, imagina Deus como ficou pela sua vida. Amém? Jesus, Ele te ama, Wagner. Amém. Deus vai te usar. Em nome de Jesus, eu creio. Eu creio. Amém, amados? Vamos orar ao Senhor. Domingo às 18h. Amado, será uma honra, irmão. Amém? A partir do domingo às 18h30 nós estaremos aqui. Amém? Oremos ao Senhor. Santo Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Nós o louvamos. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, ó Pai, pela vida de cada um dos teus filhos, Senhor. Leve os teus filhos, ó Pai, em paz para os seus lares, ó Senhor. Livra, meu Pai, de toda espécie de mal, Senhor. Guarda, meu Pai, a cada um. Visita, meu Pai, o lar, meu Pai. Que no lar, meu Pai, esteja a tua paz e a tua prosperidade. E que teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Amém? Estenda suas mãos, irmão. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja com cada um de nós. Juntos dizemos: amém. Se Deus é por nós, agindo Deus, até aqui, o Senhor